Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Eu já sei, vocês acharam que a gente não vinha, né? Mas a gente veio. Nunca passou pela nossa cabeça não estar com vocês no último dia do ano. Nós que passamos sempre, no ano inteiro. Aliás, tem anos que a gente passa com vocês. Então, o Atualidades Pampa está aqui, para todo o estado do Rio Grande do Sul. E juntos nós vamos passar este último dia deste ano de 2018. Vamos ver o que nós vamos falar nesse programa de hoje, doutor Ruschel? Exatamente. Não é só nós que faremos uma revisão. O presidente Bolsonaro já determinou uma revisão dos últimos 60 dias da gestão Temer. Opa! Gustavo Vitorino. Eu quero falar sobre a eleição. Foi um ano tenso, um ano de polarização, um ano que trouxe algumas coisas boas, outras ruins, mas muita coisa nova. Roberta. Magda, falando de futuro, o comércio emocional vai ser o futuro para o varejo. Ah, meu Deus, ela inventa cada coisa. Aninha. E falando sobre tecnologia, o Google libera os temas mais pesquisados em 2018 pelos brasileiros. Fascismo, Copa do Mundo e como fazer gasolina lideram a lista. Ai, que horror! Mari Barcelos. Eu vou contar uma história para vocês de uma moça muito pobre em São Paulo que viajava 4 horas para conseguir a escola e conseguiu passar em 4 vestibulares de medicina, inclusive a USP, onde ela está estudando e agora vai fazer um intercâmbio em Harvard. Com o barulho em Harvard, vendendo docinho de mel. Feita a notícia já do Mário Barcelos. Ele tá com pressa, achando que o ano vai terminar, então já leu toda a notícia. Esquenta o fone, tua manchete. Um balanço sobre o futebol de 2018. E para quem está na praia, onde curtir a melhor festa, onde tem 3 mulheres para cada homem. Vamos lá, manchete. Daqui a pouco, até a hora de falar, parece que pode aumentar o número de mulheres para cada homem. Em recuperação surpreendente, o presidente Michel Temer encerra o ano de 2018 com rejeição em queda. Ah, por que será que a gente não está... surpreso, Gustavo Vitorino? Ele quis fazer algumas bondades, mas na verdade nessas últimas semanas ele andou fazendo arte, andou nomeando gente para as agências reguladoras, amiguinho, parente de deputado, e para acabar com essas agências reguladoras precisa aprovar uma lei no Congresso. E adivinha quem é que indica os amiguinhos para as agências reguladoras? A turma do Congresso, ou seja... Mas será que é isso? Porque assim, quando teve a greve dos caminhoneiros ainda em 2018, que foi aquela confusão, acho que foi um dos momentos mais tensos, né, do ano, ele teve uma rejeição de 82%, a maior rejeição de qualquer presidente desde a época da redemocratização. Nem a Dilma, né? Nem a Dilma. Então, nós achávamos que ele realmente manteria essa rejeição, esse alto índice de rejeição. Nos últimos meses, o índice foi baixando e encerrou o ano em 62%, segundo o próprio Datafolha. Esse dado é do Datafolha. Então, ele acaba o ano de 2018 sendo menos impopular do que Dilma Rousseff e Fernando Collor. Fernando Collor acabou, né, quando saiu, tinha 68% de índice de rejeição e Dilma Rousseff 63%. Michel Temer acaba com 62% de rejeição. É uma rejeição muito grande, altíssima, mas não foi a maior rejeição da história. Agora, para os economistas no eixo Rio-São Paulo, o final do governo Temer é bom. É bom. É bom, o Brasil está com uma boa projeção por ano que vem. Melhorou, a inflação diminuiu, sabe? Melhorou. Ele pegou o Brasil na economia, com uma economia completamente acabada e conseguiu dar uma recuperada. É o que dizem os economistas. E, Carla, eu acho que ele teve um êxito muito importante, que ele trouxe para o povo a percepção de que nós tínhamos que fazer a reforma previdenciária, que foi um assunto que ninguém tratava, é extremamente impopular, e ele trouxe isso e isso começou a reverberar entre as pessoas. E também aquele documento que era a ponte para o futuro fez algo que para a gestão é fundamental. Colocou metas. Ele não conseguiu cumprir, porque, claro, houve os escândalos da JBS, uma série de coisas, mas realmente ele teve vários pontos positivos em termos econômicos, a equipe econômica muito forte, e isso tem que ser reconhecido. Carla, e a minha interpretação... discordar, mas eu dou preferência. Deixa eu falar que ele deu a preferência para Eu fiz 2 leituras disso e acompanhei realmente o gráfico. O gráfico termina em uma melhora para ele, que partiu de 82%
82, o cabeleireiros e termina em 62, mas eu fiz duas leituras. Primeiro, ele chegou com uma rejeição muito grande, primeiro pela forma que chegou, que não foi por um seu voto direto, e porque ele chegou comprometido em trazer como ministros exatamente aquilo que o povo rejeitou, porque o povo rejeitou não só a Dilma, o povo rejeitou uma forma, rejeitou uma catrefa que estava em volta do poder, e ele começou a nomear ministros, vários deles na Lava Jato, então ele associou toda aquela parte ruim com ele. E o segundo benefício que ele teve é que, ao ter a eleição, polarizou os ódios, porque as pessoas precisam dirigir seus ódios, e nós vimos isso aqui na nossa própria bancada, né? As pessoas passaram a dirigir... Os ódios dirigidos para mim. Não, vimos os ódios, os e-mails que recebemos, eu estou dizendo, alguns e-mails de ódio, dirigidos exatamente aos que eram candidatos à presidência. Então, ele ficou a lo largo, então pôde se examinar ele de uma forma menos emocional, e aí, então, para mim, caiu a rejeição dele. Teve gente que botou Fica Temer, né? Chegou na eleição até o hashtag Fica Temer, diante dos dois nomes que estavam no pleito. Exatamente. Quem tinha falado, Gustavo Turim, que tu ias discordar? Não, eu ia discordar. Eu acho passando que eu acho que eu achei um negócio bacaninha aqui, eu vou passar de Tu não ia discordar de mim antes mesmo de eu ter falado, né, Vitorino? Tu ia discordar de mim antes mesmo de eu ter falado. Antes mesmo de ter falado, já estava discordando. Tu já estava discordando. Eu acho que o Michel Temer pode ser classificado como um dos piores presidentes da história do Brasil. Ele foi um maniqueísta, nesses 2 anos ele vai deixar uma conta pesada para o Bolsonaro pagar, por exemplo, ele assinou o reajuste do funcionalismo público federal, e isso recuperou digamos assim, esses índices foram recuperados artificialmente, porque a gente sabe que as corporações são fortes, as corporações pressionaram. Ele assinou o reajuste do funcionalismo público federal, reajuste muito legal, acima da inflação. Ele nomeou parentes de deputados, amigos, cachorro, papagaio, nomeou todo para essas agências reguladoras, que eu já estou pregando desde já, daqui a pouco virou meia-noite, já é 2019, e eu já quero que sejam extintas essas agências, porque chega, o que a ANS fez com os velhinhos é criminoso o que ela faz com os planos de saúde. E outras agências que também não servem para nada, a ANAC, essas coisas. E sabe quem são os caras, os conselheiros, que cuidam da nossa vida, dos serviços concedidos? Os amigos dos deputados, senadores de casa. E o Michel Temer, por uma questão ética, não deveria ter nomeado ninguém, pois nos últimos 30 dias ele deitou a caneta nomeando gente. É verdade. Por isso que a manchete que o Ayrton Ruschel deu é importante, porque o Michel Temer vai rever nomeações. Só que tem uma coisa, são cargos... O Temer não, o Bolsonaro. O Bolsonaro. São cargos irremovíveis. Esse que é o problema. Portanto, ele já nomeou o conselheiro virou titular, não pode ser mais removido. Então, assim, essas bobagens... Isso é uma safadeza, né? Isso claro tem nome, que é uma né? safadeza. Tem nome. Então, assim, ele recuperou a parte do prestígio dele fazendo populismo. Aquele populismo que era feito pela esquerda no finalzinho, nos últimos 90 dias, começou a fazer benesses para todo mundo. Por exemplo, o adicional do diesel. O adicional do diesel terminou, amiguinho. Adicional do diesel terminou. Vai dar problema de novo. 31. Terminou o adicional do diesel. Como é que vai ficar? Eu queria linkar, então, a minha manchete, dona Márcia, que me parece, nós acabamos, eu ia falar do governo Bolsonaro, que vai revisar o governo Temer, e aí acabamos falando do Temer, e eu acho que tem tudo a ver. Na verdade, a equipe de transição, ela fixou diretrizes de como vão atuar. A notícia principal é exatamente isso, essa preocupação que vai ao encontro, de revisar todos os atos acontecidos esses últimos 60 dias. Alguns tu não podes alterar, mas vários deles tu pode alterar. Sim, são decisões administrativas, e algumas que podem ser até ilegais, podem ser levadas ao judiciário. Então vão fazer assim, vai ter, aos 10 dias vai ter um comunicado, aos 30 dias outro comunicado, aos 60 dias um comunicado, aos 90 dias um comunicado, e então com 100 dias, então, o balanço, um primeiro balanço final. Essa foi o que fixou o Onyx Lorenzoni na reunião com os ministros, que todos montem a sua plataforma de ação, que todos criem os seus slogans, criem a sua forma de trabalho, publicizem isso, e todos terão que já mostrar primeiros resultados nesses 100 dias.
Sem dúvida. E Magda, ainda sobre essa reunião também foi importante a gente alertar que serão definidas as metas para o próximo ano e para o próximo governo. Então, elas estarão a público, será um balanço com portas fechadas inicialmente, porque precisa se estruturar, saber como o Brasil está e aonde o Brasil quer chegar. Até o Mourão falou sobre esse assunto, falando de forma extensa, dizendo que ainda não se sabe exatamente como o Brasil será entregue, o que o Michel Temer irá deixar para a próxima gestão. E ele também comentou, dizendo que é impossível projetar o que será feito nos primeiros dias do governo Jair Bolsonaro, porque essa análise é importante e talvez as metas possam mudar para o início do governo de Jair Bolsonaro. Eu hoje ouvi num programa de rádio, e talvez muitos de vocês aqui tenham escutado também, um vidente que já teria se manifestado quando da doença do Temer, e aí o Temer ficou melhor, aí falou sobre o Moreira Franco, que ficou melhor. Foi assustadora a entrevista dele, né? Ele disse que o Temer tem que ter muito... o Bolsonaro tem que ter muito cuidado ao fazer a cirurgia essa de tirar a bolsa, porque ele vai passar muito mal. E depois, na sequência, ele dizia assim, porque o Temer morre e aí assume o Mourão. O Temer ou Bolsonaro? Bolsonaro, Magda. Bolsonaro morre e assume o Mourão, vai ter um golpe mais legítimo, porque ele é vice... Como é que um veículo põe umas... Bobagem. Libera para isso, né? Libera para isso. Essa questão da... Desculpa, estou trocando o nome. Da cirurgia que ele vai ter que se submeter, o presidente Bolsonaro. É uma cirurgia delicada, mas que muitas pessoas fazem e dá tudo certo. Tanto é que já foi adiada duas vezes, né? Exatamente. Tem que estar realmente, o corpo tem que estar preparado para a cirurgia. Tem um pouco de medo do ambiente do hospital. É claro que vai estar cercado, mas no hospital entra muita gente. No hospital entra a pessoa da limpeza, entra a enfermeira, o enfermeiro. Quer dizer, é um local de um trânsito muito grande. Então, realmente, o policiamento vai ter que ser muito grande dentro do próprio hospital. E mais uma coisa, se acontecer de realmente uma fatalidade e tudo mais... Quem assume é o Mourão, mas como ainda está nos primeiros 2 anos do mandato do presidente eleito, então tem novas eleições. Não é a mesma coisa que aconteceu com o Michel Temer, que assume para o resto do mandato dos 4 anos. Mas não, o Tancredo. Então, exatamente, como está nos primeiros 2 anos, ele assume enquanto não tem eleição. Mas aí é no caso de impeachment. No caso do impedimento do falecimento do titular, imediatamente assume o vice. Assume o vice já? Claro, então, no caso do Tancredo foi assim. Não, que eu sei é assim. O Tancredo foi assim. Mas não era a mesma Constituição, do Tancredo não era a mesma Constituição. Assumiu o Sarney e cumpriu todo o mandato. Sim, mas o Sarney foi em o ano, 86, a Constituição é de 88. Não é a mesma Constituição. Pois tem alguma coisa, mas a gente vai verificar isso ainda. Então vamos olhar. Eu só quero alertar, Dona Carla. Por sinal, eu quero dizer uma coisa, dona Carla. Se tivesse que fazer a eleição entre as 4 beldades desta bancada hoje, dava empate. O senhor não saberia o que fazer. Dava eu acho empate que sabe quem ganharia. Dava empate técnico. Não me ajuda, dona Magda. Não me ajuda, dona Magda. Não, sou eu, porque tu... Até fazendo cara feia, então eu elegeria a minha produtora. A minha produtora aqui, a Tita, que não estava aqui. Mas eu quero examinar essa questão pelo outro lado. Eu acho, dona Magda, que ele devia ter feito isso antes de assumir. Porque o que ele vai fazer é muito sério. Eu vou dar a minha interpretação. Respeito, lógico, não sou médico. Eu só estou dizendo o seguinte: a pressão que um presidente da República assumirá a partir de 1º de janeiro, é um troço descomunal. Ninguém viveu até hoje. Tu fazer um ato médico da grandiosidade que ele vai fazer, é muito sério. Tu tens que estar em repouso, tu tens que estar preparado, tu tens que estar apto a uma recuperação, apto até emocionalmente a fazer um enfrentamento de um ato médico deste tamanho, entendeu? E ele vai fazer no olho do furacão. Vocês imaginam o que vai ser a partir de 1º de janeiro? Nós vamos estar aqui discutindo os assuntos diariamente. Aí tu sai ali e vai fazer um ato. A equipe médica diz que ele não estava preparado para fazer a cirurgia. Exato. Eu respeito. Eu só digo que ele vai
vai fazer nos primeiros 30 dias de um governo que vai estar na mira. A pessoa não está podendo ser empossada com tranquilidade. E eu acho que até tem um componente estratégico nisso. De repente, ele internado, convalescendo de uma cirurgia dessa dimensão, talvez, de repente, a pressão fique mais sobre os ministros, ele se mantenha. Agora, tem uma diferença jurídica entre ele ser operado antes da posse e depois da posse. Isso aqui, para mim, que foi o que alterou a data. Exatamente. Porque se acontece antes, aí sim não tomou posse. Não toma posse, tem que fazer Dona Magda, pois não, senhor Mário. Eu gostaria de dar uma palavrinha rápida a respeito do que aconteceu no mercado livreiro brasileiro com o fracasso da Saraiva e com o fracasso da Livraria Cultura, da Cultura. Eu frequentei durante muitos anos a Galeria Nacional, é um conjunto muito maravilhoso que existe ali em plena Avenida Paulista, que eu trabalhava de frente a esse prédio, a este monumento, digamos assim, arquitetônico da cidade de São Paulo, e frequentava muito a Livraria Cultura. Fui muitas e muitas vezes na minha vida olhar livros fantásticos e conversar com pessoas realmente gabaritadas na área intelectual. Bom, dito isso, com a falência dessas duas grandes editoras, surgiram as pequenas editoras brasileiras. E aí o Chicão, o Tofani tem razão. Essas pequenas editoras começaram a lançar autores desconhecidos, começaram a lançar autores negros que eram desconhecidos no Brasil, autores moçambicanos, autores angolanos, autores americanos, autores alemães, autores de todos os países do mundo que eram, não sei se bloqueados por esse ou por aquele interesse do mercado editorial internacional, mas que eram realmente bloqueados. Então, houve uma capilaridade, sei que eu posso usar esse termo, no mercado livreiro brasileiro. Eu acho que, a partir de agora, com a inclusão dessas novas pequenas editoras, nós teremos uma nova versão da literatura e da edição de livros no Brasil, meu amigo Chicão. Eu quero... Sabe o que acontece? Deixa só a Carla esclarecer uma coisa. Eu quero me retratar, eu errei. Realmente eu confundi com impeachment. O artigo 77 da Constituição Federal de 1988 determina que se morrer o presidente, após a diplomação, é realmente o vice quem assume. E a questão do Tancredo, que foi em 86, se eu não posso estar enganado no ano, foi em 86, ainda sob a égide da Constituição. 85. Sim, mas igual isso eles não mudaram. Sim, 85 para 86. Igual eles não mudaram na Constituição. E a nova Constituição no artigo 77 determina que foi o que a Carla disse. Tá, ok, esclarecido. Não, mas, dona Magda, o Mário falou certo, eu só acho o seguinte, se a Saraiva e a Cultura quebrar, graças a Deus quebraram, porque é um cartel terrível e cruel em cima do escritor. Porque eu, por exemplo, escrevo meu livro. Eu tenho que deixar metade para eles. Eles não colocam na frente da loja. Tem que pagar tudo. Então, eles estão mal obrigados. Eu vou vender na internet. Eu vou fazer um novo estilo de venda. In-house. Eu vou colocar nas principais boutiques de Porto Alegre, no site, papapá, em casas noturnas. É um tipo que já está se usando em Nova York. A tiragem inicial qual é? 1.500. Tá, sabe? E esses livreiros aí, tem que quebrar mesmo esses caras, porque é um cartel total isso aí, Mário. Dona Magda, só para que eu cumprir o dever da informação, só quero lembrar que a nossa editora Saraiva, nós trouxemos aqui, está em recuperação judicial. Está em recuperação, é verdade. Não foi a falência, não é a mesma coisa. Falência é quando tu perde a gestão e encerra suas atividades. Recuperação judicial, assumiu um novo administrador com ideia de conseguir recuperar. Vamos tentar. Quando a vaca vai pro brejo, é falência. Quando a vaca está só atolada, é recuperação. Então, a vaca da Saraiva está atolada. Explicação técnica. Explicação técnica. Deixa a Ana Carolina falar, por gentileza. Então, falando uma notícia positiva para o Rio Grande do Sul e voltando a falar da posse de Bolsonaro, porque a gente fala dessa cirurgia, esse processo que ele vai passar, mas na realidade a posse é o que inicialmente preocupa a sua equipe, tanto de segurança como de imprensa. Os shows que estariam associados a esse evento foram cancelados, mas as Forças Aéreas Brasileiras também criaram um esquema especial para que de nenhuma forma drones ou até mesmo aeronaves atrapalhem esse evento e até temendo terrorismo. O sistema já foi aprovado e utilizado na reunião do G20 que aconteceu no Rio de Janeiro, funcionou e também será aplicado à posse de Jair Bolsonaro. Mas o que interessa também aos gaúchos é que um florista de Santa Cruz do Sul, aqui na região próxima a Porto Alegre, na região dos Vales, será o responsável por fazer toda a organização do coquetel. Ele é proprietário da floricultura Weissblumen, então é o homem que será responsável por deixar mais florida a posse do nosso futuro presidente. Só as flores. Bom alemão significa flor branca. Flor branca. Muito bem, Mário Barcelos. Flor branca, vou falar uma coisa pra ti.
sabe que essa O posse... senhor está muito bonito, o senhor está passando energia boa. Não, peraí, deixa eu só explicar para o senhor. Eu não estou bonito, eu sou bonito, é diferente. Não adianta elogiar que ele te xinga igual, mano. Ele te xinga igual. Não adianta tu ser educado. O senhor é meu único amigo. O senhor é meu único amigo. É o único que te admira e gosta de ti. O bondoso Marne, o Vaselina Ruschel. Mas aí a dona Maia quer me destruir. Eu quero te destruir. Criando um novo produto na praça, Vaselina Ruschel. Serve para todos os deslizes. Lubrificação em geral. Quem tá adorando, Marne, essa posse é a rede hoteleira de Brasília. Diz que lotou tem tudo. gente alugando casa, alugando apartamento, tem gente alugando cama, a casinha do cachorro, estão alugando tudo. Serão 10 mil gaúchos lá. 10 mil gaúchos só. Eu acho que tem tudo para ser para registrar a maior frequência de posse de todos os tempos no Brasil. A maior até hoje registrada. Eu acho que pelo percentual que ele venceu e toda a movimentação e tudo, não poderia ser diferente, né? Agora, eu tenho um pequeno detalhe que eu digo a vocês. Com a presença do Netanyahu, do Bibi, o Mossad vai estar presente. Sim, o primeiro-ministro de Israel junto, no mesmo palanque. Anda todo mundo. E não é brincadeira o serviço. O Mossad não é brincadeira. Lembre-se, Entebbe. E Magda, vamos falar então de internet, que o Bolsonaro, querendo ou não, muito bem se lembrado. utilizou de Facebook, se utilizou do Twitter, ainda se utiliza para falar suas principais escolhas e os seus principais objetivos de governo, porque foi uma estratégia adotada pelo político para ter o público jovem na sua mira, porque ele conversava, dava RT, até polemizou demais, mas o Google acabou aqui no Brasil fazendo levantamento dos termos mais pesquisados em 2018. A greve dos caminhoneiros está como o segundo termo mais pesquisado, mas como sempre no país do futebol, o termo mais pesquisado foi a Copa do Mundo, que esse ano foi a França que levantou esse troféu, não é isso, Chicão? Foi. E principalmente causando polêmica porque foi colocada como a Copa dos Imigrantes, porque foi a primeira vez que esse movimento que acontece ao redor do mundo de uma forma muito mais extensiva no ano de 2018, acabou tendo reflexo dentro dos gramados, sendo que a seleção da Bélgica, uma das mais cotadas para levar o Mundial, contava com 16 filhos de imigrantes que nasceram na Bélgica e até levantaram as suas bandeiras na internet dizendo: sim, nós somos filhos de imigrantes, mas hoje defendemos a nossa seleção com orgulho, quebrando um pouco daquele estigma de que porque era imigrante, não tinha sucesso, não podia ter espaço. Isso foi um reflexo forte dentro dos gramados. A França campeã, o time titular era de maioria negra. Sim. É verdade, eu achei boa essa definição Por da sinal, Copa. esta semana, Gustavo, o Neymar foi destronado. O Mbappé se tornou o jogador mais caro do mundo. O esportista mais pesquisado no Brasil, o Mbappé, que ganhou destaque como revelação. O Modric, da seleção, que também disputou a final, foi eleito como melhor jogador, mas o Mbappé estavam ali cabeça a cabeça, mas como o Mbappé era mais jovem, o Modric também teve movimento político por fora do Mbappé? Ele é francês, mas é filho de... Não é francês. Ele não é africano. Exatamente. Uma das colônias. Ele é africano. Logo a seguir vamos dizer de onde ele vem. A Ana, tu falasse e do que se alimenta, né? mais buscados no Brasil, do Google. Com relação ao interesse mundial, Jair Bolsonaro vem em sexto lugar como o presidenciável mais procurado no Google, em sexto lugar. Então, isso com relação ao Google, ele é a plataforma que se projeta que 92% das pessoas que procuram alguma coisa, que buscam, que querem saber alguma coisa, usam o Google. Então, é uma plataforma de pesquisa do mundo. Exatamente, a maior plataforma, assim, disparado, 92%. Então, Jair Bolsonaro está em sexto lugar, quer dizer, é uma colocação muito importante. E até dentro dessas pesquisas, o Google separou para facilitar a galera que curte essa questão de internet, os porquês, além do uso correto da expressão, dependendo da utilização na língua portuguesa, por que votar em Jair Bolsonaro ocupa a segunda posição nos porquês. E o primeiro é a guerra na Síria. Por que da existência desse conflito? Então, isso demonstra que os brasileiros procuram saber pelo acesso. Até a gente tem informações do IBGE que vem crescendo a cada ano que passa. Os brasileiros estão mais conectados, estão ligados à rede mundial de computadores. E o que também surpreendeu, porque o que é o fascismo, que foi associado também à campanha, à falta de entendimento de alguns termos, o Jair Bolsonaro foi em alguns momentos associado a esse termo,
Brasil, os jovens foi o termo que mais buscou na categoria. O que é o fascismo? E outra coisa interessante é que o Neymar não apareceu na lista dos mais procurados no Google, mas apareceu o Felipe Coutinho. Felipe Coutinho apareceu, viu, Chicão Tofani? Felipe Coutinho não apareceu, surpresa, o Neymar porque não. O Neymar é considerado o esportivo, depois do Cristiano Ronaldo, o Mbappé superou ele como jogador e como valor. Mas a imagem do Neymar vale muito mais que o Mbappé. O Mbappé não vende nada. E o Mbappé nasceu em Camarões. E ele é francês e camaronês, porque ele nasceu na França. Que legal. Ele nasceu na França. Ele é filho de camaronês. Camaronês e nasceu na França. Essa questão do Neymar aconteceu do Felipe Coutinho, que quando começou a Copa, o Neymar vinha de uma lesão, não se sabia, inclusive, se ele jogaria a Copa ou se teria alto nível, como acabou não tendo, né? E o Felipe Coutinho se tornou, então, o jogador mais importante da seleção, era o centralizador. Nos primeiros jogos saiu fazendo gols, mas acabou caindo como toda a seleção brasileira. Infelizmente, o Neymar ficou na categoria do Google o mais pesquisado na categoria memes. Ele foi associado à questão das suas quedas, teve o desafio Neymar. Então, nessa questão de viralizar, ele viralizou, mas não da maneira esperada, que foi pelo seu sucesso dentro de campo, mas pelas suas quedas dentro de campo, que viralizaram demais. E a quantidade de memes, quem quiser procurar no Google Memes do Neymar, é assim, ó, a galera se extrapolou na sua criatividade mundial. Vamos lá, Chicão, vamos falar sobre da tua manchete. Quanto ao Neymar, não dá para questionar, hoje é o brasileiro de maior carisma a nível mundial. Ele é representante das maiores marcas. Nem Gisele Bündchen chegou a ser representante de tantas marcas que nem Neymar. Neymar tem uma marca de relógio que ela é equivalente a um Breitling no mercado internacional, o relógio Neymar Júnior. Mas quanto ao futebol, dona Magda, eu acho que para nós gaúchos foi um ano bom. Bom porque o Internacional entrou no Campeonato Brasileiro como um candidato ao rebaixamento e terminou se classificando direto para a Libertadores. O Grêmio chegou lá pertinho da final da Libertadores, ganhou uma Sul-Americana, uma Recopa Sul-Americana. Então, para o futebol brasileiro foi ruim. A seleção brasileira fez uma campanha ridícula com um técnico que não conhece absolutamente nada de futebol tático. Eu acho que tem outros técnicos melhores aqui. Agora, contra a Libertadores não deu para ganhar. Por quê? Porque os hermanos, em termos de Libertadores, eles são imbatíveis. É um futebol que é muito difícil ganhar em clubes. É fácil ganhar da seleção argentina. Agora, dos clubes argentinos é difícil. Dona Magda, só para ter uma ideia. Pois não. Quando o River Plate perdeu esse Mundial Interclubes para um time do mundo árabe, o Al Rain, que todo mundo disse, o River Plate pagou um vale. Mas o River Plate levou mais gente que qualquer artista pop esse ano em Buenos Aires, no estádio de Núñez. Porque o estádio do River Plate, onde é que se vai Madonna, vai essas bandas, Pearl Jam, 65 mil pessoas foram ver a premiação da Libertadores de um time que uma semana antes tinha sido eliminado no Interclubes. Você mostra a força e o poder. E outra coisa, dona Magda, uma coisa que está deixando a dupla Grenal assustada é o poder financeiro do Flamengo. O Flamengo está fechando com o Gabigol hoje, Paixão foi para lá, tem Pelaipe, desse jeito o Grêmio Nacional vão passear a Libertadores, vai conhecer a Bolívia, melhor Buenos Aires, porque não tem como ganhar do Flamengo. É muito dinheiro, é muita competência, é muito jogador. Tá, e a pergunta que eu não quero calar, o time não são 11? Onde é que eles vão jogar os outros que estão sobrando? Os outros vão participar. Isso é que nem a Fórmula 1. O próximo campeonato vai ganhar a Mercedes ou a Ferrari. O resto vai tudo participar. Ah, entendi. Deixa eu falar uma coisa aqui. Esse rapaz, esse argentino aqui, que está do seu lado aqui... Aí vem a voz do nada a ver, você argumenta. Notadamente, ele tem uma visão distorcida do futebol. Porque ele esquece que os clubes argentinos, para ganhar a Libertadores, fazem jogo sujo. O River Plate foi a prova de que o jogo sujo, a violência, a manipulação e a covardia... É a covardia, porque essa Confederação Sul-Americana de Futebol, essa Comebol, tem que comer a bola mesmo, que é uns Comebol, porque é ridícula. Depois de tudo que os clubes argentinos fizeram nas últimas Libertadores, não punir, a Argentina era para ter ficado de 3 a 5 anos fora de qualquer competição internacional aos seus clubes, pelas barbaridades que eles fazem. Pois a covarde da Comebol... Covarde, porque é uma confederação covarde que não soube se impor e vai transformar a Libertadores da América numa grande bagunça e esculhambação. E nisso os argentinos realmente são imbatíveis. Bagunça, esculhambação, violência. Mas que está apaixonado por gol argentino. Perdeu a mulher por gol argentino. Eu acho que a Argentina vem sendo beneficiada para se tentar equilibrar um futebol que fica cada vez mais desequilibrado.
Os clubes brasileiros têm mais recursos, têm mais futebol e se impõe sempre que o jogo é limpo. Agora, quando o jogo é sujo, aí o argentino aparece mesmo. Agora, só que o Chicão, infelizmente, torce para esse tipo de... O seu tempo esgotou, candidato. Deixa só o Russo falar e tu também, Marne. Não vou entrar na briga da direita lá, que eu deixo a direita brigar entre eles lá. Só queria trazer um componente que é muito importante. Realmente, não é só o Flamengo. O Palmeiras anunciou seu orçamento por ano que vem, 650 milhões. Quanto é o de um Grêmio Internacional? É ao redor de 300 milhões. O Flamengo passa de 500 milhões. Então, realmente, se souberem fazer futebol, fica muito difícil tu concorrer. Isso é uma reclamação que eu venho fazendo publicamente. Não quero entrar nessa discussão dos argentinos, mas realmente, o futebol brasileiro, com cotas, o Corinthians recebe cotas desse tamanho, mas está muito desarrumado ainda financeiramente, tem um problema do estádio. Mas o Palmeiras, não digo administrativamente, mas o Palmeiras, com um orçamento de 650 milhões, e o Flamengo com um orçamento acima de 500 milhões, fica muito difícil. O Palmeiras disse que ia receber igual o Corinthians e Flamengo, senão ele não participa do campeonato. E ele tem cacife. Tem cacife. Tomara que não participe. Eu acho que está na hora de Grêmio e Internacional criar vergonha na cara e exigir a mesma cota dessa gente. Tu vai pro bola mágica. Por que eles querem esse dinheiro? A diretoria de Grêmio Internacional aceita. Por que Grêmio Internacional aceitam? Ora, eles chegam lá e engrossam. Por que não tem cacife para engrossar, cara? Tem sim. Vai depois. Você está dando 5 Libertadores da América. Com 2 títulos mundiais. Vocês dois estão com o TPM. Deixa de ser tratar mal o futebol do Rio Grande do Sul. O senhor está sendo inconsequente em tratar mal o futebol do Rio Grande do Sul. E tu está desiludindo demais. Viado, na Magda tem razão. Eu estou defendendo o futebol do Rio Grande do Sul. Ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro, mais ou menos. Deixa o que o seu bondoso Mário falar. Deixa o bondozinho aqui falar. O bondozinho? Primeiro, o Vitorino falou, foi uma logorreia. Logorreia desse cidadão que ficou. É outro argentino. Parou! Porque ele esqueceu de falar no que os argentinos são insuperáveis. Garra. Força. Isso aí. E o Vitorino de garra. Com licença. A direita nem assumiu, já está brigando. Hoje é violência. Hoje é violência, descumprimento da lei. Vai ser pai da mulher dele. O Renato Gaúcho, com o grande coração que ele tem, ficou no Grêmio. Ele deveria ter ido pro Flamengo. A propósito, é o seguinte. Eu tô nos olhando, que a gente fica se piruando aqui. Por que o senhor não está vestido branco, doutor Ronchon? Dona Magda. O senhor está desse tom. O senhor é goleiro do nosso time? Exatamente, eu sou o capitão do time. Não, o capitão sou eu aqui, ó. Aqui é a Dona Magda. Aqui sou eu, ó. Dona Magda, eu vou lhe explicar o que é capitão e o que é treinador. A senhora é o Renato Portaluppi. Agora gostei. Eu sou o Michael, que comanda dentro do campo, o jogador, o capitão do time. E o Vitorino, o que era o time? A exemplo do vôlei, que o capitão vem diferenciado, eu vim diferenciado. O Vitorino é o VAR. O Vitorino é o VAR. Então, o seguinte, Dona Magda. Vamos fazer o seguinte, eu tô ficando nervosa com isso. Aí a senhora nervosa, eu fico O senhor poderia ir até o vestiário e trocar a camisa? Vá até o vestiário e trocar a sua camisa. Eu volto. Não, vai no vestiário. Vai ao vestiário. Os poderiam querer que eu fizesse. Tu quer fazer, quer tirar aqui? Quero que fizesse nas câmeras. Quer trocar ao vivo? Não vou. Quero ver, todo mundo quer ver o Santinho. O corpinho! Tem bala na agulha, não? Tá, então... Vamos ficar de cueca aqui, eu e tu, quem tem mais bala na agulha. Não tem nada que, tipo, tirar as calças, não. Ninguém tá falando de tirar calça, nós estamos falando em trocar. Eu quero trocar uma proposta. Vestiário pra ti. E além do mais, aquela camisa é branca. Eu gostaria muito de fazer uma proposta pro Gustavo Vitorino. Já tá acabando 2018, vem aí 2019. Pode assinar aqui a ficha do PT e PSOL, porque é quem não gosta de ser contrariado. Foi tu. Quem não gosta de ser contrariado, entendeu? PT e PSOL. Assina, PT, exatamente. Fair play zero. Aí, olha aqui, ó. Minha primeira já como ficha assinada com esses partidos. Quero dizer o seguinte, quero pedir àqueles que eventualmente eu contrariei, que eu distratei no ano de 2018. Foi quero todo deixar mundo? bem claro aqui aos senhores que em 2019 vai continuar a mesma coisa. Pra pior. Desculpa. Pra pior, porque o ano é ímpar. Mas eu vou te dizer que é um ano muito bom.
Muito bom. Eu também acho, né, Marta? Pra mim vai ser uma maravilha. Ano bom. Vai ser um ano bom, né? Eu acho que vai ser legal. Olha o que ele disse, dona Magda. O que ele disse? Não posso repetir, senão vou ser demitido por justa causa. Vai ser expulso de campo. Não, tem pinga. Não tem pinga esse ano, o negócio aqui todo. Tem, mas não é hora de pingar. Não é hora de pingar. Quem gosta de pingar é o Sérgio Reis. Pinga de mim, não é isso que ele canta? Vai falar da melhor agora. Olha que o Marne tem a mulher, assim, uma das mais... Não, a mais. A mais. Essa mulher aqui, já falei tantas vezes nela, foi eleita a maior personalidade do ano nos Estados Unidos, né? Personagem, coloco para cá ou para lá? Peraí que eu te ajudo. Bom, a aqui grande personalidade do ano nos Estados Unidos. Um dos motes principais dela ter sido eleita a personalidade do ano nos Estados Unidos foi o livro que ela lançou sobre ela e sobre a vida dela. Esse livro, que eu já mostrei algum tempo atrás, escrito por uma jornalista americana, mostra a Michelle indo para o interior dos Estados Unidos, para as grandes cidades ou pequenas cidades, fazendo as suas palestras e, evidentemente, com o riso de fundo e tal, com a roupa. Olha como ficou bonito, o senhor está muito bonito. Mas, terminando o assunto da Michelle Obama, eu quero mais uma vez prestar minha homenagem a essa mulher extraordinária, provavelmente candidata pelo Partido Democrata às eleições, agora ao término do governo Donald Trump, com grandes possibilidades de ser eleita a primeira mulher presidente dos Estados Unidos. Deixa eu dizer para vocês assim, ela ganhou, é a maior personalidade, e a maior personalidade masculina chama-se Barack Obama. O povo americano assim quis, esse grande estadista. Por quê? O Trump, como empresário, nota 10. Como chefe, nota 10. Mas diga uma coisa, como presidente, ele falha porque ele não é um estadista. E ainda sobre Michelle Obama, ela vem causando, porque ao contrário de Barack Obama, que no Natal visitou hospitais, está se dedicando a praticar da advocacia, mas também fazer trabalho social, a Michelle Obama começa a trilhar nos seus primeiros passos como futura presidente dos Estados Unidos. Ela tem uma forte presença na internet. Ela vem trabalhando com jovens, os seus projetos sociais, instituindo também a educação das mulheres, porque é um dos seus focos. E ela já começa a falar, antes ela evitava, falava que não, que seria um sonho, mas ela pode, com forte clamor popular, ser a primeira presidente negra dos Estados Unidos. Mulher e negra. É um espetáculo, é mulher e negra. Dentro do Partido Democrata, que o meio dos Estados Unidos vota tudo. Tu não concorda com isso? Não, eu sou republicano. Eu queria George Bush o resto da vida. Eu gosto desse cara duro. Essa mulher, a imprensa americana diz que ela dá bola nas costas do Barack. A imprensa americana Chico. Dá a bola nas costas. Nós estamos falando de outra coisa. Mas uma presidente que assim, dá a bola nas costas, mas não pode. Se tu vai falar de bola nas costas, tu sendo do partido, não, né? Nem tinha eu sou anti-bola nas costas. Não, é que tu gosta sempre de levar pra essa parte. Tá dizendo que sexo. Mas quem fala tudo é o Vitorino. Tu não pode proteger o Vitorino. Não tô protegendo o Vitorino. Proteger eu que gosto de ti. Sou fiel escudeiro a ti. Olha lá, o Ruxa tirou a camisa muito amigo. E botou camisa com bolso. Olha lá. Parou? Não poderia permitir tu isso. Vou te beliscar. Magda, o grande fato de... Sabe por que ele tem bolsa a camisa dele? Porque ele tem que carregar o charme dele. Porque eu tenho a Bolsa Família. A Bolsa Família. Bolsa Família. É o Bolso Família. Fala, ô Bolso. Quero só dar uma corneteadinha. Pois não. Uma corneteadinha. Quero informar aos amigos telespectadores que no ano de 2018, acabei de receber a informação e a Aninha fez o check-out aqui, a visualização do meu comentário atingiu 6.800.000 visualizações. Tu gastou e isso. O anterior atingiu 4.600.000, ou seja, foram 11 milhões de visualizações em 2 comentários. E o aviso mais importante é o seguinte, para ganhar o prêmio Press de comentarista de TV, se for preciso virar comunista, eu nunca vou ganhar. Mas tu não assinou, tu acabou de assinar. Mas é verdade, tem amigos de vários lugares do país que me mandaram de visualizações, as suas mensagens. Está 5% da população brasileira. Recebi de um amigo dos Estados Unidos com legenda em inglês. Isso.
Ai, Gustavo Vitorino, eu não sei o que tu faz aqui, que tu não tá lá. Porque ele não é deputado federal, senador, Já falei pra Monique que eu quero aumento. Dona Magda, Não, meu querido, não pensei tu querer pedir aumento. Aumento das horas trabalhar. Um gênio como tu tem que estar em outro lugar. Eu também acho. Dona Magda. Eu tô perdido. Entende até de fimoso? Igual a... Dona Magda. Especialista. Mas é verdade, tu não te lembra, ele falou. Ele falou no pássaro. Esse eu não sei nem o nome do pássaro. Tu quer que eu explique? Não quero que tu explique mais nada. Depois que ele deu aquela palavra obscena... Ele tem que sair de cena. Dona Magda, assim que a senhora quiser trazer o programa para a ficou mais planície, claro, mais bonito. a senhora quiser recompor a seriedade dessa bancada, Atenuou suas rugas, mas Eu acho que apareceu mais clara. Por favor. A camisa atenuou, já que o Botox não está fazendo mais. Estou com o Botox vencido. Seria isso, Dona Magda? Vamos às notícias sérias. As sérias? Porque comigo é Só só o senhor seriedade, sabe. né? O que é a notícia Olha aqui, ó. Não, mas a censura é antes da notícia. A censura é antes da notícia. Fica quieto. Eu tô sofrendo ciúmes dos meninos hoje. O Chicão abriu com ciúmes de mim, eu quietinho aqui, agora o Vitorino, num descontrole, porque eu fiquei bonito de brinquinho. Mostrando o descontrole incomum, Dona Magda. Descontrole Descontrole incomum. Me é incomum. Baixou o Brizola nele. Nós vamos continuar conversando entre si ou nós vamos continuar o programa? Eu quero entrar na notícia, não me deixa. Então entra e para de lambancear. Quero trazer decisões polêmicas ao longo do ano dadas pelo STJ. Selecionei umas 5 aqui, Dona. A mais importante delas, sem dúvida, foi o foro privilegiado. A gente discutiu muito aqui. Este foi um avanço comemorado por nós aqui. Olha, sofreu uma oposição. Foro privilegiado o deputado, o Senado só pode se beneficiar do foro se o crime for praticado em função do mandato. Então, as tripulias que ele fez fora lá, ele não tem nada. As tripulias. E eu que sou a velha. Vamos lá, continua com as tripulias aí. Cai muito a minha produção quando a senhora admoesta publicamente, Dona Magda. Cai muito. Tu tá fora, tu tá cartão vermelho. no cartão vermelho. Sim, eles perderam, foram privilegiados, porque eles ficavam lá e não eram julgados nunca. Essa expressão depois da vírgula deixou tudo como estava. Não me parece, Gustavo. Exceto em função do cargo. Tudo vai ser em função do cargo. Ele brigou com o cara do cachorro-quente, ele saca o revólver, dá 5 tiros no cara do cachorro-quente e vai dizer que o cara do cachorro-quente xingou ele porque ele fez um projeto. Eu vou explicar não pra ti, mas pro telespectador que não entende o que nós estamos discutindo. Eu cometi um crime que nada tem a ver com o meu mandato, eu vou ser julgado por um juiz comum. O foro privilegiado é só uma tripulia que eu faço no exercício do mandato. Então, é isso, e o telespectador fique como ele quiser. A segunda decisão foi que foi muito importante, foi o STJ legislou sobre o direito... Foi STJ ou STF? STJ, não disse STF em momento algum. O STJ regulou o direito de visitação do animal doméstico. Essa me passou durante o ano e eu realmente não tive. Então, hoje, sofre a legislação igual como o nenê. O casal se separa, ama aquele animal, eles há uma regulamentação pelo STJ. Que ponto chegou o ser humano, a decadência do ser humano? Deixa eu ouvir isso, porque isso é goiabice, né? Essa operação não entra, operação mimimi, nada a ver. Eu acho que o programa vai fechar, dá um programa para eles. Eles dizem que eles desistiram de ser sério, Dona Magda. Eu desisti de enriquecer o meu telespectador. Visitar cachorro, eu quero falar uma coisa pra vocês. Visitar o peixinho, Olha a dona Ana Carolina, uma menina estudada, tendo que ouvir essas barbaridades. O Réveillon está chegando a uma festa na Privilégio com 2.500 mulheres, bonita, 2 milhões, boa pinta. Minha produtora, me dá uma mesa anexa para a Ana Carolina. Tira ela de lá. Tá peixinho. Vitorino tem razão. Chicão, chega. Vitorino tem razão. Chega, Chicão. Controle. Dona Magda, posso falar um assunto sério? Mas ele não terminou. Desistiu. Chega. Dizer mais nada sério. O Pato é matador, tá namorando na frente do Silvio Santos, o Pato. É matador. Esse menino é Eu conheci ele aqui em Porto Alegre. O Lobão uma vez proibiu a entrada dele lá no Gimarã. Tu viu que ele foi pro time da Itália e ele namorou a filha do presidente?
É evidente, né? Foi o Berlusconi, era o Berlusconi que era o presidente do time italiano. Dona Magda. Agora, quem ganhou... Mas como não me deixaram entrar no Gibarã? Dona Magda. Imagina o Pato, ele até foi embora. O Pato foi jogar no time italiano, o presidente era o Berlusconi, e ele foi e namorou a filha. A filha do que é uma mulher Berlusconi, linda, lindíssima. maravilhosa. Deu um pontapé no traseiro dele. Mas depois, ele só quer pontapé no traseiro, sai de uma operação vai pra outra. Futebol mesmo, ele largou em tempo. 2019? Atenção. Eu gostaria depois de dar uma notícia séria. Tá, vamos Eu lá. também, notícia Então séria. fala. Eu também queria falar. Uma das Gustavo, coisas chega. assim, mais importantes que aconteceu no ano de 2018 e que vai refletir em 2019, durante 4 anos, foi a renovação do Congresso Nacional e alguns nomes que já estavam há 30 anos dentro do Congresso e que foram embora, não foram reeleitos. Entre esses, não é verdade? Entre os nomes... Cara, espero que não lhe interrompa, que nem eu fui Eunício Oliveira, Tá, vamos lá. MDB, tá fora. Romero Jucá, MDB está fora. Garibaldi Alves, MDB está fora. Roberto Requião, MDB está fora. Lidenberg Farias, PDT está fora. Ele é mal educado, grosseiro, bate nas pessoas e bêbado bate nas pessoas. Tem isso também. Eu vi. Cássio Cunha Lima, PSDB. Edson Lobão, MDB. Agora, quanta injustiça fez o povo, hein, Gustavo? Tu não pedisse para não interromperem Só coisinha, só coisinha. Foi no respiro dela, Dona Magda. Miro Teixeira, Rede. Lúcio Vieira Lima, MDB. Entre outros nomes. Então, esses realmente são os mais importantes e não estarão no Congresso Nacional a partir de 2019. Em compensação, estão indo para lá. Bom, deixa eu... Não, deixa eu fazer. Para aí, só um pouquinho. O bondoso Marmi vai falar. Não, eu só queria contar uma historinha que me fez recordar o Chicão Tofani. O Chile é um dos países mais evoluídos da América Latina, o melhor país da América Latina, culturalmente falando. E lá saíram 2 prêmios Nobel, ou Nobel, como queiram, de literatura, a professora Gabriela Mistral e Pablo Neruda. Num dos versos do Neruda, ele contando uma história, ele cria a seguinte figura. Ele era adido cultural, parece que na Índia ele colocou: eu conheci uma moça que fazia a limpeza do quarto onde morava. Quando ela entrou, eu vi aquela moça, conduzi ela, tirei a roupa e possuí esta mulher. Bom, o que aconteceu? Alguém pensou isso aí, da oposição, sei lá quem, e não querem deixar que nem o aeroporto da cidade de Santiago tenha o nome dele em função disso aí. Não existe prova, não existe nada. Isso foi uma criação, uma figura poética que ele criou, uma figura de retórica afetiva que ele criou. Então, aí me lembrei do Chicão, mas é muito mimimi, Chicão. Muito. É muito. O Pablo Neruda não quer que o nome do aeroporto da cidade de Santiago tenha o nome desse homem maravilhoso que foi ele. Ele criou a história, então vamos botar na cadeia, vamos colocar todos os autores de novela no paredão, porque não é possível. Burrice, tô decepcionado. Mas eu, durante 1 ano, ou 2 anos, foi até no programa do Paulo Sérgio, Mário, que a Avenida Castelo Branco foi trocado o nome. Os maiores estadistas do Brasil, Castelo Branco. E Getúlio, que levou nós à ruína, tem o nome de avenida em todo o Brasil e é nome de cidade também. É verdade. A principal avenida do Rio de Janeiro, Presidente Vargas. Tá aí. Eu queria mudar um pouquinho de assunto e comentar que no próximo ano, esse chamado comércio emocional vai vir muito mais forte do que já está. O que significa esse comércio emocional? É justamente o consumidor virar quase que a marca do negócio. Então, nós vamos ir, por exemplo, para uma loja, a gente gostou da roupa, a gente tira foto da roupa, a gente posta no Facebook, a gente posta em outras redes sociais que acha interessante, as pessoas ficam comentando: puxa, que legal essa blusa, onde é que tu comprou? Comprei em tal lugar, quanto tu pagou? Vai ser valorizado esse movimento social entre os consumidores. De forma que o negócio vai ser muito mais focado naquilo que o consumidor deseja e não mais naquilo que a empresa, o negócio, o varejista, enfim, define que o consumidor vai desejar. E também vai sair mais ainda de cena aqueles... os blogueiros, aquelas pessoas que tinham, assim, uma grande quantidade de seguidores e que, enfim, recebiam para postar marcas e, enfim, futuros desejos dos consumidores comuns. Agora, o que importa não é a quantidade, é exatamente o quanto tu consegue interagir com o público.
isso é que vai ser bem valorizado e nós vamos perceber que vai haver aplicativos, vai haver todo um investimento tecnológico que vai estar muito associado nos nossos celulares quando a gente entra na loja. Quando a gente entra na loja, vai já ter alguém que vai comentar conosco que nós estamos naquela loja. São movimentos que trabalham ainda mais com essa inserção da nossa privacidade com o mundo da tecnologia. Hoje vocês estão muito pirados. Mas sabe como é que se chama Hoje isso? Eu vou resumir tudo que ela falou numa coisa que já existe hoje, você usa muito isso sem querer. Se chama marketing de espelho. Isso. Por exemplo, Magda Beatriz usa um óculos de tal ótica. A pessoa, ela prefere comprar o óculos vendo a Magda Beatriz usando do que ver um comercial de televisão, um outdoor na rua de tal ótica. E até ela nem vai associar. Ela quer se identificar com a Magda Beatriz e não com a peça publicitária. Exatamente. Isso é uma coisa muito importante. O que não vai sair de cena, os digital influencers, pelo contrário, as marcas vão continuar apostando, mas vão se dar conta que não é o número de seguidores que dita quem realmente vende determinado produto. E todo mundo pode comprar o número de seguidores, isso é verdade. Exatamente, que é o engajamento que se tem dentro da rede social. Então, são os comentários, são os compartilhamentos, é o quanto aquela pessoa consegue vender determinado produto, e não o número de seguidores que ela tem. Porque o número de seguidores é fácil de adquirir, é só comprar. Ruxa, E as pessoas, às vezes, nem leem, nem veem nada e curtem. Tu convive diariamente com a Ana, com a Magda, com a Carla, com a Roberta. Tu é uma mulher, vamos supor, tá em casa, tu quer ver comprar um vestido, tu vê uma dessas mulheres lindas aqui usando, tu compra um vestido igual delas. Exatamente, tu vai comprar por causa da vitrine. Não sei. Não, e nesse sentido, Chicão, quantas vezes a gente aqui, né, recebe às vezes mensagens, inbox, enfim, perguntando onde é que tu comprou tal coisa e etc e tal, que é justamente essa interação com o público, né? Eu já quero falar sobre um assunto que já tem a ver com coisas importantes, enfim, que é o que nós estamos falando. Eu quero falar sobre os trabalhos em altura. Nós aqui estamos sempre dizendo que o sinônimo de trabalhos em altura é a Vertiservice. Eles são especializados em limpezas, pinturas e reparos com um sistema de acesso por cordas, sendo, obviamente, hoje o mais seguro, rápido e econômico. A manutenção e a reabilitação de fachadas é com a Vertiservice. Profissionalismo e segurança sem você pagar nada além por isso. Faça o seu orçamento da sua residência, condomínio, empresa, indústria. Mas não esqueça, trabalhos em altura é com a Vertiservice. www.vertiservice.com.br, doutor Ruschel. Dona Magda, eu quero fazer um reparo, porque eu trouxe uma notícia aqui há um mês atrás, quando ela nasceu. Se for reparos em altura, é com a Vertiservice. Ia dizer, muito apropriado. Agora, se não for reparos em altura... reparos em comentários. Então tá bom. Comentários. Eu trouxe aqui, até não foi vítima de crítica nossa, mas foi sancionado na semana que passou, que é exatamente aquele percentual de multa para imóveis construídos na praia. Sim. Construídos na planta. Lembra que nós fizemos? Na verdade, isso foi sancionado. Mas eu, na verdade, eu quis conhecer para entender o que era, e por isso que tem a ver com o e-mail que nós recebemos, que o pessoal discordava um pouquinho. Nós criticamos, mas agora eu entendi qual é o espírito desta lei. Porque essa lei ela só vale para o regime de patrimônio de afetação. O que é isso? É uma obra direcionada. Ela não é o CGC, o CNPJ da pessoa jurídica. Sim. Não é a empresa. Eu vou criar um empreendimento, para esse empreendimento eu crio um novo CNPJ e nós combinamos que nós 10 vamos construir um imóvel. E depende da nossa contribuição. Então, se a senhora não contribui com isso, a senhora acaba causando um dano na sequência da obra, um prejuízo para aqueles que esperam que a obra fique pronta e não vai ficar porque a senhora não pagou. Então, a ideia de elevar esta multa direcionada é exatamente para que aqueles que se comprometam com a compra de um imóvel na praia tenham esta punição. Esta multa, então, não se aplica às obras tradicionais. Então, se a empresa faz esse empreendimento usando o CNPJ dela, o patrimônio dela, para garantir toda a obra, então ela não tem essa multa. Essa multa ficará nos padrões antigos, que é entre 10% e 25%, e sempre foi. Perfeito. Então, me parece uma punição
mas que vem muito embora porque esse sistema estava praticamente falido, dona Márcia. A senhora comprava um imóvel na planta e ficava esperando e começava a atrasar, a entrega era em 1 ano e não vinha. E aí depois passa e eles te entregam então, hoje mais é uma punição, punição. Então, mas é só para obras localizadas e pré-determinadas. Eu não tinha essa informação antes e agora exponho a bancada. Parabéns. O senhor gostou do seu bondoso Marley? Bom, muito bom. Que bom. Eu fico muito feliz quando o senhor gosta. Aliviou? Pergunta pra mim se eu gostei. Tu não gosta de nada? Você terminou. Tu acha que isso é vigarice? É mais uma vigarice. O lobby das construtoras, das empreiteiras, são sempre em Brasília aprovando coisa pra pimba, em caça-pau cidadão. Ai, não duvido. É um absurdo. Esses caras vendem papel, porque são dezenas de construções não concluídas, gente com papel na mão, alguns que chegaram a pagar o imóvel à vista, e os caras somem e a justiça não faz. Lufas. É verdade. Lufas. Segue para uma execução normal de perdas e danos, uma execução mercantil que o senhor falou convencional. Não valeu nada, viu, senhor? Então... Não é que não valeu. Valeu porque ele deu a informação. Não, o Buxo deu a informação. O Gustavo Vitorino... Eu estou dando a opinião. Sobre ela. Se fosse favorável, ele estaria doente. Mas é mais uma vigarice que essas construtoras, incorporadoras, não sei o que, aprovaram em Brasília. Eles vão em Brasília e aprovam, os lobbies vão lá e aprovam essas sem vergonhices como essa, que cria 1000 regras, 1000 punições para consumidor. Mas eles, que são os principais responsáveis pelos golpes imobiliários na praça, não tem nenhuma lei de incremento, não tem tipificação. Não tem escritura. Não tem nada. Os juízes ficam com esses processos, sentam em cima desse processo 1, 2, 3 anos. Pô, o cara não pagou, bloqueia patrimônio pessoal. Não, eles continuam construindo. Eu concordo do teu ponto de vista em relação à necessidade de punir a empresa, sem dúvida nenhuma, se ela falha, da mesma forma. Mas esse rateio que hoje se paga de imóvel, de quando tu compra um imóvel, que tu paga mais, justamente porque algum vizinho teu talvez não honre, isso vai acabar. E outra coisa, as empresas da construção civil são as que mais empregam no país e elas estão com uma retomada complicada ainda. Então, dizem que com esse movimento vai se esgotar esse número maior de imóveis que ainda estão... Não, e que ainda estão por ser vendidos, né, Ruschel? Para aí começar a construir e aí começar a acelerar também essas questões. Eu fico bem feliz que tu tenhas feito essa pesquisa, porque há um mês atrás a gente trouxe essa possibilidade de A Roberta está acreditando naquele discurso de que agora o preço dos imóveis vai baixar, porque agora o coeficiente, o cálculo atuarial não vai conter mais a previsão. Não, Gustavo, mas é que eu, se eu for comprar um imóvel... A velhinha, o velhinho de Taubaté. Não, olha aqui, eu vou fazer o seguinte. É barato esse ranço. Presta atenção. Prestem atenção. Entenda a conclusão. Eu vou comprar, eu irresponsavelmente entrava num empreendimento sem muito comprometimento, depois não queria, parava de pagar, eu ia cuidar, eu ia veranear. Hoje, como eu sei que a minha perda será significativa, tu não faz mais isso. Eu não faço mais isso e contribuo para que o imóvel, que deverá ser entregue em 1 ano, seja entregue em 1 ano, porque todos adquirirão o problema é um só. O Vitorino tem razão num aspecto. Tem um grupo que não vai se falar, dos maiores de Porto Alegre. Eu quero ver tu comprar um apartamento deles hoje e ter uma escritura até daqui a 60 dias. Não consegue. 60 dias? Não consegue. Porque o teu imóvel que tu comprou já está hipotecado por um outro que está construindo. Isso é verdade. Mas esse é outro assunto. É outro assunto, é isso que eu estou dizendo. É outro assunto, né? Nós estamos falando de imóvel comprado na planta, que nem tem escritura. Muito bem, tá. Senão nós vamos ficar parecendo cachorro correndo atrás do seu próprio rabo. Pega o celular dele também. Como nós estamos assim, encerrando este ano, né? A gente não quer deixar de confraternizar com vocês. E também na confraternização, eu liguei para o pai Paulinho, Choroquê, e pedi que ele nos dissesse, né, para nós e para vocês todos que estão em casa assistindo, como será esse ano de 2019. E aí todo mundo diz assim, mas é ano de quê? De que santo? Enfim, como na religião dele, ele fez a devida associação. 2019 é o ano de Xangô, que é São Jerônimo, e Iansã, que é Santa Bárbara, e Ogum, que é São Jorge.
ou seja, este ano de 2019 é o ano dos guerreiros, ano de crescimento e de desenvoltura. Ogum, orixá dos caminhos, Xangô, orixá da justiça e Ansã, orixá dos amores quentes e fervorosos. Gostaram? Adorei. Então tá aí, ó, um ano maravilhoso, viu? Olha aqui, ó, mas será também um ano de muito trabalho, de muita força, de ter muita fé e muita esperança. E junto a ele estará também vindo no comando o orixá Iansã, senhora das ventanias e dos amores verdadeiros. Tem o compromisso de trazer o equilíbrio aos casamentos e favorecer as pessoas solteiras. Eba! Xangô, por sua vez, estará no comando do ano com o compromisso da justiça, desenvoltura para o lado profissional e estabilidade ao lado político. Transformações positivas para o empreendedor. Fiquei com sede. Ai, como? Fiquei com sede. Eu sacudi a garrafa. Sim, que é pra estourar, mas tu não me dá banho. Isso eu não prometo nada. Agora, vamos lá. Emprestem aqui os cálices. Serve todo mundo. Como não foi o Vitorino que trouxe a espumante abriu direitinho. Lembra o ano passado? O depoimento dele serve todo mundo, depois me dá garrafa. Era a minha proposta, serve todos, me dá garrafa. Serve todos bem pouquinho, serve todos bem porque pouquinho. nós continuamos trabalhando, né, gente? Vamos deixar de ser maluquete, que nós vamos continuar trabalhando. É um pequeno brinde. Ai, tá bem geladinha. A nossa produção é espetacular. Olha, pela qualidade a melhor coisa que nós tivemos esse ano. Cala a boca! Mas tu não cala a boca, criatura! Ele foi lá pegar do Paulo Sérgio. Pela qualidade. Mas quem é o bacana da casa? O Paulo Sérgio? Tomou do Paulo Sérgio. Não, tomou e fez placa. Que não estourou. É um 0800. Passa esse de Chicago pro Gustavo Vitorino. Dá pra mim. Ele quer garrafa. Gustavo Vitorino, deixa de ser carroceiro, Gustavo Vitorino. É uma carroça. É um carroceiro. Aí a senhora tá pedindo muito, né? Ela tá ofendendo os carroceiros. Carroceiro, eu trago Teus amigos que te amam. Atenção, senhoras e senhores. Vamos fazer, então, um brinde aos nossos telespectadores, um brinde também entre nós aqui, que o ano de 2019 nos traga mais amor, mais paciência conosco, mais diversão conosco, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Feliz 2019 a todos vocês que nos acompanham. Tem que brindar, não pode brindar. Tem que beber, tem que beber. A direita não brinda com a esquerda. Vamos lá, ó. Pode dirigir depois. A direita tem que mas ninguém vai dirigir a casa. A casa tem tu sabe que a casa tem uma limusine pra nos levar, né? Não, olha ali o Vitorino, deram um copo vazio pro Vitorino, olha ali. Pô, sacanagem. Vitorino é um maloqueiro. É um maloqueiro. Que coisa mais grosseira. Quem é o único que tomou todo o copo ali? Eu brindei e bebi. Calma, tem que degustar. Tem que apreciar. Então, deixa eu dizer, chegou. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Nós recebemos também, agora nesses últimos dias, enfim, uma mensagem da Diza Gonzaga, que é da Fundação Tiago de Moraes Gonzaga. E ela diz assim: com a alegria das crianças que coloriram e deram vida às nossas borboletas ao longo de 2018, renovamos o desejo de que a vida continue sendo sempre a melhor notícia. Para 2019, já fizemos o primeiro pedido. Vida, os outros dois são com você. No caso, ela mandou para mim. Um abraço, Diza Gonzaga. E ela também, esse cartão que ela mandou, olha aqui que amor, ó, porque eles fizeram uma campanha, essa campanha que ela fez é uma criança, principalmente a de rádio, é uma criança que fala. E ela fez Justa Brian, o nome dele, justamente ela fez por isso. Tá aqui, ó, Vida Urgente. E penso assim, ó, não só para os jovens, para todos nós. Vamos cuidar um pouco mais das nossas vidas e deixar de ser irresponsáveis, porque a gente, se quer se matar, se mata, mas mata as pessoas junto que não tem nada a ver, nos acidentes, nas estradas, né? Quer dizer, então, assim, vamos devagar. E o dia de hoje também é muito importante, porque as pessoas realmente comemoram, brindam, bebem, então não pode pegar o carro, né? Não pode. E os aplicativos estão aí, os táxis também, então a pessoa que bebeu, que quer fazer uma festa, que quer... Tem que ir de aplicativo, tem que ir de táxi, não tem que pegar o carro, é realmente muito perigoso, não está colocando só a sua vida em
risco, mas de todas as pessoas que estão circulando, porque é dia hoje de festa. Olha aqui, ó, as cores do ano que eu não disse para vocês são azulão, vermelho e branco. E a simpatia, né, para a virada do ano é procurar vestir as cores do ano, na ceia colocar aquilo que tem em todas. Quer dizer, quem tem a possibilidade de fazer uma ceia, obviamente. Frutas vermelhas que trazem energia, prosperidade, as famosas lentilha ou peixe também. Mas peixe nós já comemos lá no 360, né, o Gustavo Vitorino, na última quinta-feira. Aliás, quero mandar um abraço para o Simonete pela gentileza e olha, a sensação que a gente tem é que definitivamente estamos entrando no primeiro mundo em termos de turismo. É verdade. Recebendo bem, um ambiente maravilhoso, um serviço espetacular. O chefe veio conversar conosco. Veio conversar conosco e sugerir os pratos. Definitivamente nós entramos no primeiro mundo do turismo. É verdade. Visualmente, um local maravilhoso, um local cinematográfico. Quem ainda não foi da bancada, recomendo. Vão. A Aninha está com essa carinha de cachorro pidão, ela quer ir. Nós vamos agora, nessa virada do ano, nós vamos, Aninha. Isso. A Aninha a tia vai te levar para conhecer. Aceito. Eu não fui, eu quero, estou muito curiosa. Carla, a Roberta. Acho que todos nós deveríamos ir. Não, o doutor Russo mas é claro que nós vamos juntos, eu quero rever. O doutor Russo já foi 17 vezes. Ele pagou alguma conta? Nunca. A grosseria, olha a grosseria. Agora, falar em dinheiro numa data especial amolece esse teu coraçãozinho, tu tá muito rabugento. O bondozinho, Mari, porque não é mais bondoso agora, é o bondozinho. Eu acho que é bondozinho. Agora, assim, eu gostaria... Era isso, a produção avisou que era isso. Eu desejo para 2019 que as pessoas sejam mais tolerantes, porque o que a gente pôde ver em 2018 foi uma intolerância absoluta com relação à opinião contrária do outro. Então, se o outro tem uma opinião contrária à nossa, esse outro não serve, esse outro é isso ou é aquilo, que as pessoas sejam mais pacíficas e mais amorosas, inclusive nas redes sociais, que as pessoas se expressem e possam escutar mais o outro. E eu quero fazer um brinde especial, que parece que despontou aí mais um ídolo brasileiro, que é o Medina, que ganhou mais uma vez o circuito mundial de surf. Aliás, 9 das 11 etapas no ano de 2018 do circuito internacional de surf foram ganhas por brasileiros. Legal. Então, assim, o surf é realmente um esporte maravilhoso, é um esporte que é acessível a todos, afinal de contas ele é feito no mar. É claro que precisa ter uma prancha, mas a gente pode começar com uma prancha não tão boa e depois, conforme o tempo vai passando, as pessoas estão apostando nos surfistas, cada vez tem mais, e não é só a loja de surf e tal que aposta no surfista, não, tem loja de carro, Chicão Tofani, marca de carro, marca de tudo, de relógio, hoje é alta relojaria mundial. Então, assim, ó, é muito legal. Se a gente tinha um Ayrton Senna, hoje a gente tem uma Gabriel Medina. Carente, né? Então, assim, que a gente tenha, né, que as crianças tenham ídolos e que esses ídolos, eles façam parte da vida das crianças para que elas se espelhem numa coisa positiva, que é o esporte. Seja ele no futebol, seja ele no surf, seja qual for. Porque tirando o foco das crianças do tráfico e tudo mais, que muitas têm contato, e tendo, assim, um ídolo como o Medina ou como mesmo o Mineirinho, que veio lá da periferia, que também tem uma história muito bonita de vida, a gente traz esperança, né, para esse povo tão sofrido. Eu acho isso muito legal e quero desejar aos noivos que eles sejam felizes e que todos passem uma Páscoa legal. E que o coelhinho traga muita felicidade para esse batizado, que essa criança seja muito feliz e um Feliz Natal. Ele acha que ele é engraçado. Ele acha que ele é bacana. Ele acha que ele é engraçado. Me contaram que o Vitorino foi tentar surf, né? Subiu na prancha, afundou. É que tem que ser um pranchão, né, Vitorino? Imagina o Vitorino apaixonado por uma mulher. E a mulher dá um pedal para um argentino. E aí nós chamamos de bondoso. Dona Magda. Ele já mudou para bondozinho. Dona Magda, como estamos em fase de balanço, eu quero fazer 2 cumprimentos. Primeiro, ao doutor Ricardo Breyer, que se reelegeu presidente da OAB do Rio Grande do Sul. É verdade, bem lembrado. A felicidade como conselheiro nas primeiras quinzenas de janeiro, eu e o Vitorino estaremos tomando posse no conselho da OAB. E um especial abraço ao doutor Cláudio Pacheco. Querido, meu amigão. Que se despede da OAB, da presidência da OAB Nacional, depois de um trabalho espetacular na nossa OAB.
onde ele conseguiu, as vitórias são tantas, dona Maria, que há um compêndio das vitórias conseguidas por ele, e aí ele tornou-se pequeno para nós, ou emprestamos para o Brasil, ele ficou 3 anos lá e volta agora. Existem vários projetos, querem lhe colocar como candidato a isso, candidato a aquilo, candidato... Ele já foi muito assediado nesse ano que está terminando para se candidatar. Então, ele saberá, pela sua inteligência, pela sua cultura e pela sua sensibilidade, ele saberá achar seu caminho, né? E nós estaremos com ele em 2019. Eu acho que nesse ano de 2019, ele se dedica mais à família, ao seu filho pequeno, né? Eu perguntei a ele o que ele faria em 2019. Primeiro eu vou respirar. Exatamente. Depois dá uma atenção para a família. Porque ele tem uma mulher excepcional. Gustavo, ele viveu... Um ano como esse, a pressão... Esse ano eleitoral, ele como presidente da OAB Nacional, e ele precisava ser um mediador. Ele precisava ser um mediador das prerrogativas, tanto do advogado, mas também do brasileiro como um todo, né? E ele se saiu airosamente, né, para orgulho nosso. É verdade. Marne, o que tu acha que o Vitorino vai fazer em 2019? Mesma coisa, nada. Que barbaridade. Gustavo Vitorino, eu acho que essa bancada aqui... eu fico quieto, presta eles atenção. indicam comigo. Presta atenção. Eles indicam. Esse espaço, Gustavo Vitorino, não é para vocês se degladiarem. Mas eu acho que lá na rua tu tinha que pegar eles, ó. Mas o Mário deseja que o Vitorino se apaixone por mulher e a mulher troque ele pro argentino. O Ruschel é faixa verde tricolor, o de Kung Fu. O outro tem 1,90 m. Como é que eu vou brigar com esses dois? Só posso brigar com eles aqui. Então, de onde se conclui que tu é um covarde? De onde se conclui que tu é uma pessoa dissimulada, que tu só... Não me chama de meu amorzinho que eu volto contigo. Não me chama de meu amorzinho que eu volto. Recaída. Instinto de sobrevivência. Exatamente. Agora, eu gostaria de saber, se tu quebrasse a mão... Vale um cobarde vivo do que um herói morto. Esse é o meu conceito. Olha aqui, não é ronronron, passou o ronronron eu larguei. Não, foi mal. Vamos lá. Quem não concorda e não concordou e mostrou que é corajoso sim, foi o príncipe Harry, que surpreendeu a todos e pediu em casamento. E foi o casamento real do ano Meghan Markle, uma atriz divorciada americana, com origem também negra, que acabou gerando um conflito, porque a realeza de todas as pessoas que ele poderia escolher não tinha um pacote melhor do que todas aquelas que vão contra a realeza. A princesa Diana estaria completando esse ano 57 anos e o príncipe Harry e também o príncipe William, eles criaram um memorial para a princesa, porque eles falam que a saúde mental deve ser prioridade em todas as pessoas, não só no Reino Unido, na Inglaterra, mas em todos os lugares do mundo. A princesa Diana, através de livros e até falando uma biografia, através de um amigo muito próximo dela, gravou umas fitas, fez um livro tratando sobre esse assunto, e o príncipe foi lá, pediu Meghan Markle em casamento. Foi o acontecimento do ano que quebrou todas as tradições do casamento real, e principalmente porque levou um grupo gospel americano para cantar músicas. O casamento deles foi uma gospel negro, né? Dona Ana, foi lindo. Só que é o seguinte, a relação da nobreza não está nada bem. Não está nada bem. Ela já brigou com a Kate Middleton. Não gostou de algumas atitudes americanas demais ao gosto da futura rainha. Relação de bico. Porque ela acabou demitindo e se estressando. Porque a Meghan Markle não segue no rigor da elegância. Não, ela não tem nada disso, né? Ela já pegou a mão outro ambiente. Já beijou ele em público, já usou roupas curtas, pintou as unhas. Mas o que de fato surpreendeu foi que a aceitação dela no Reino Unido dos jovens foi muito alta, porque ela era uma celebridade americana, e por quebrar esses costumes que já não fazem mais parte do dia a dia, de maneira globalizada, ela vem chamando a atenção, mas causando um certo sabor na família. Ela e a Kate nem se fala. Essa defesa que ela faz da saúde mental é muito importante. O Chicão que o diga, né, Chicão? Dona Ana, e não sendo eu um especialista eu sou professor de história, pode dizer só uma coisa. Esse casamento, para mim, foi um conto de fada muito legal. Agora, eu queria saber
saber de você, Magda. Se o príncipe que casou, ele fosse o primeiro a assumir como rainha... Não tinha casado. Então é um fake news esse casamento. É porque ele não tem... Mas eu também concordo. Ele tá muito longe. Primeiro que ele não vai ser rei nunca. Nunca, exatamente. E tem os 3 filhos do... Eles não aceitariam uma rainha tão libertina. E tem uma outra coisa, além disso, ele não é muito afeito a essas coisas também, e ela deu uma chave nele, né? Deu uma chave. Um date, né? Eu respeito. Deu uma chave nele. Mas eu queria questionar a dona Ana Carolina, que pelo visto é uma especialista ela é em uma casamento real. especialista em assuntos internacionais. Internacionais. Além de não ser especialista em casamento, muito menos real. Muito menos real. Mas foi esta moça que não convidou o seu pai para o casamento? Sim, exatamente. Exatamente, mas o pai é um alcoólatra, abandonou todo mundo. Inclusive o ex-marido dela, Meghan Markle, é divorciada e ele parece prometer para 2019 um livro trazendo a intimidade de Meghan Markle a público, divulgando fotos e vídeos comprometedores. Então a Meghan Markle tinha tudo para não ser a primeira escolha da rainha Elizabeth, que inicialmente foi muito resistente ao casamento, mas como foi a público a intenção, o príncipe Harry deu algumas entrevistas falando que sim, iria casar, esperava que a avó aceitasse, ficou aquela pressão de todos, porque ele é o queridinho, a ovelha negra da família. Agora, Ana, se tu analisar todas as realezas do mundo, tudo de mentira, só tem uma quente. A japonesa. O Mário pode dizer. A princesa Diana estava grávida do Alfaied. Ela estava com ele. O serviço secreto inglês, sei todo mundo sabe, na Europa, conspirou a morte dela. Senão ela ia ter um herdeiro árabe ao trono inglês. Agora o japonês, sim, é um esquema muito. Não, e outra coisa, a Lady Di também. O que é aquilo ali, o Vitorino, dona Marta? Pelo amor de Deus. Não, o Vitorino tá agora. Vitorino não é mais o mesmo. O que se faz com ele? Se é eu, já é pá. Agora porque eu... Não, mas para um pouquinho. Para um pouquinho. Tu pintou unha. Tu faz a sobrancelha. Tu não pode falar do gloss do Vitorino. Mas tu pinta as unhas. Faz gloss aí. Ainda bem que a parte dos machos da bancada tá do lado de cá. Como é que é o nome disso aqui? Seu Mário, vamos segurar a macheza da bancada pelo menos. Pega de novo pra Carla fotografar. Vai. Então, tu já tá com... Gustavo Vitorino, por favor, pode fazer isso? Eu vou pintar o batom. Daqui a pouco meu batom vai lá. Eu pensei que era a base. Vamos, não, assim, não. Bota naquele lá, na parte de cima da boca que tu não tem. Esse gloss, ele faz o seguinte, ele aumenta o lábio. Daqui a pouco vai botar ácido hialurônico. O Vitorino tá botando gloss, dona Vou ficar com benção? Vai. Isso é um pouquinho, dona Marta. Não precisa nem cirurgia. Tudo O apelido dele é acontece. sem boquinha. Eu sou um democrata, mas tô Já ficando estamos em nervoso. 2019, né? Não está abrindo só caminhos também ali, orientações, né? Dependendo Tudo. da Aqui galera diz, aqui, o branco e tal. O Chicão já botou... Eu já falei. Botou bundinha, Uma coisa é tu vir pra cá, assim, é o meu estilo de vestir. Outra coisa é chegar aqui e pintar as unhas, ficar falando de fimose e bararó. Parou. Não, O Mário tem razão. Quando ele falou de fimose, foi uma coisa até científica. Mas só, eu quero só saber quem é que acredita nele, porque ele fala de arame farpado, Finalmente, de pastel, agora a bancada de pastel, tem... de vento, de fimose. Olha, por favor, eu gostaria que vocês fechassem nos lábios do Gustavo. Ele não tem boquinha. Não, fica com a boca direito. Olha ele tá de gloss. Olha aí. Magda, Olha aqui, ó. A bancada tem todos os gêneros representados agora. Rua. Falando em gênero, Estamos representados em todos os gêneros na bancada agora. É uma bancada democrática. Né? Tu diz que isso é democrático? Lógico. Ah, tá, não, eu aceitamos achei que todos, tinha outro nome. aceitamos Agora todos os tipos. o Gusto foi discriminador. Não, Ele disse que foi. Pelo contrário. Qual é o gênero do Gusto, homofóbico? Qual é o gênero do teu gênero? Já que o meu gênero não sei o que, o dele é arame farpado. Eu só gostaria Eu que que vocês sou um não gritassem, defensor porque dos eu não fracos e aguento. oprimidos. Imagina quem tá em casa. Homofóbico, xenófobo. Você sabe que a nossa audiência vai baixar. Eu fico feliz que as Primeiro que as minorias pessoas estão passem a ser ensurdecendo com representadas esse aqui, barulho. dona Magda. Que é é? importante ter representante na bancada das minorias aqui. É importante, dona Magda. Eu luto por isso. Eu me sinto realizado vendo o Vitorino botar pra Gente, fora o eu dele. O bondoso... Tu não viu botar pra fora ele? Parou, Vitorino? Isso é sorte! Isso é sorte, principalmente para quem vende computador, porque eu derramei tudo em cima do computador.
Olha que eu tô abençoada. Tá tô abençoada. Tô abençoada. Vamos lá. Vamos lá. O Vitorino não vai gostar, mas a personalidade mais citada no Twitter de 2019 foi Anitta. Anitta é um sucesso e não adianta o Vitorino reclamar. Agora o Vitorino aprender a cantar. Agora vai, Vitorino. Entendeu? Foi a personalidade do ano, não adianta. E ela tá agora uma carreira internacional. Ela é uma mulher que as pessoas podem não gostar da música dela, do trabalho dela, mas é uma mulher que tem uma personalidade forte, é uma mulher que é determinada, que sabe muito bem o que quer e que traçou um objetivo e vai atrás desse objetivo. Não, e assim, ó, ela não parou, ela é ousada. Ousada. Ela acredita nela, que essa é a melhor coisa que tem. A gente tem que acreditar na gente, que é uma coisa muito difícil da gente fazer. Verdade. Ela foi, imagina, ela tá rica, ela tá milionária, ela fala inglês, ela fala italiano, ela fala espanhol. Ela que se fez na vida. Dona Magda, sabe o que mais impressiona essa menina nisso? A gente brinca muito, eu e Vitorino, mas o que mais impressiona nela não é o talento, mas é a inteligência dela. Ela é inteligente. Ela que planifica a carreira dela. Ela tem 25 anos e ela está se tornando pop internacional. Ela foi aprender línguas. Ela poderia ter... Ela aos 20 ela já estava rica. Exatamente. Ela poderia ter se acomodado, ficado gorda lá. Não, essa menina, pelo contrário, ela fatiou toda. Ela fez o inverso. As pessoas gordas, não pode dizer que cara. Com licença que eu tô fazendo ali mesmo. Impressionante, né, Márcio? Não se pode fazer nenhum comentário nessa bancada. A bancada é mimimi. Nós entramos em 2019 eu quis dizer que essa moça, para se lançar na carreira internacional, ela fez também não só um tratamento de dança, de caracterização de língua, mas pessoal, ela se refez. Eu fui no Planeta Atlântico há 3, 4 anos atrás e ela hoje pesa no mínimo 5, 6 quilos a menos. Isso é uma decisão dela. Isso é uma decisão dela, que ela se preparou para isso. Mas assumiu no clipe que tem celulite, entendeu? Quer até mostrar... Se eu fosse milionária, eu também assumia. Até isso que é inteligência. Exatamente. Tem um clipe que começa mostrando exatamente o popô dela, Vai Malandra, que causou... Não, a música é o mas causou, assim, né, na internet, por quê? Porque é ela sem nada de filtro, sem nada de nada. É ela caminhando com celulite, né? Com tudo que a mulher carrega. E não adianta dizer que não. E viva são pouquíssimas que não tem celulite. E ainda sobre essa. E homem que não gosta de celulite não é homem. Tu tá falando. Desculpe, dona minha cedinha. Indo de encontro com o que o Dr. Ruschel falou, ela é a primeira popstar sul-americana a atingir níveis internacionais de sucesso que nenhum outro artista, tanto do sexo feminino como masculino, atingiu. Ela é um fenômeno na internet, foi eleito pela Vevo como uma das representantes, a primeira sul-americana a representar a música dentro do âmbito de internet, e ela também conseguiu conquistar a plataforma Netflix, superando a Lady Gaga no número de visualizações do seu documentário. Ela fez uma série chamada Vai Anitta, que fala um pouco sobre como ela saiu do Brasil para conquistar o mundo e mostra muito do como ela é, o dia a dia, porque ela conquista, porque ela sai daquela coisa plastificada. Pela sua simplicidade. Porque ela fala, ela fez sim cirurgia plástica, ela se modelou, fez lipo, tanto que ela aparece. Todo o rosto. Ela apareceu em rede nacional depois de fazer uma cirurgia toda roxa. Falou, não, eu fiz porque eu não gostava e acho que hoje a mulher, ela se intitula feminista, tem que colocar assim e tal, os recursos lá, pode ser usado, cirurgia, plástica. Se ela não gosta, ela pode mudar porque ela é dona do seu próprio corpo, faz as suas próprias regras. Bondosíssimo, Marne. Vamos aos aniversariantes. Não precisa, pode ser devagarmente. Não precisa ser rápido, seu Marne. O primeiro aniversariante de hoje, um grande pintor francês chamado Henri Matisse. Eu amo. Os quadros dele estão lá no Museu do Louvre, Pé d'Orsay, todos os pontos, né? E no Prado também eu vi um quadro dele, no Museu do Prado de Madrid. Paula Negri foi uma grande atriz americana da época do cinema mudo, estaria de aniversário hoje. A Relia é um grande palhaço brasileiro no qual o Vitorino se inspira. Que isso? Não provoca a ira dos deuses. Estão vendo, os telespectadores o Simon Wiesenthal, que se tornou célebre no mundo porque foi um caçador de nazistas. Ele que descobriu, inclusive, Adolf Eichmann na Argentina, que depois foi Josef Mengele, que era aquele médico que
que injetava nos olhos uma cor, para mudar a cor dos olhos, né? Injetava para o olho ficar azul. Coisa né? horrível, né? Não vamos nem falar, vamos trocar de assunto. Simon Wiesenthal, essa grande figura, que tem muitas homenagens em Israel, uma avenida muito larga lá, grande, com o nome dele em outros locais também. Anthony Hopkins. Um dos meus atores favoritos. Impressionante. Ele é maravilhoso. Hannibal. Aquele filme eu acho maravilhoso. Esse é imbatível, né? Maravilhoso, Anthony Hopkins. Ben Kingsley, ator britânico que fez o Gandhi, né? O Gandhi, Mahatma Gandhi, o Alma, né? Grande alma, Mahatma, grande alma. Gandhi, né? O Gandhi era advogado, inclusive com formação na Inglaterra e se torna grande personagem. Primeiro viveu na África do Sul, depois volta para a Índia e foi o paladino da paz, coisa que aqueles revoltados à época, ainda quando a Índia pertencia ao Império Britânico. Só que esse paninho dele é que era meio muquirano, né? Mas o cara tinha outro tipo de temperatura. Gustavo Vitorino, ele nunca falou mal dos teus paninhos. O Vitorino está criticando Gandhi, é isso? Telefone para mim aqui, dona. Telefone para mim. Eu vou dar uma dica pro Vitorino falar, ele não deixou. O John Denver, um maravilhoso cantor americano que morreu num acidente. Isso. Entendeu? Então é uma figura fantástica. O John Denver morreu num acidente de um avião que foi fabricado. Eu acho que ele ajudou a fabricar o avião, foi voar nas montanhas, caiu e foi a óbito. A Rita Lee, completando hoje, sabe quantos anos, dona Magna? Quantos? 71. Que maravilha. Antes do Val Kilmer, a Donna Summer, cantora americana que morreu em 2012. O Val Kilmer, essa cantava muito, essa não me maravilhosa. Essa é boa. O Pedro Cardoso, daquela da grande família, uma figura, mas ele tem uns problemas, na briga com todo mundo. Ele briga. Eu conheço uma pessoa parecida Comunistazinho que foi para Portugal e não consegue arrumar um emprego. Mas lá vai ser difícil. Luciano Zafir, completando hoje 50 anos de idade. Cara, quis tomar minha ex-mina. Esse cara, boa pinta. Lá em Gramado. Largou a Xuxa já. Agora, Largou a Xuxa. ficou o telefone, Tony Canal. Tony Canaã, se morasse em qualquer país e não fosse no Brasil, como o meu amigo Hélio Castro Neves, que eu conheci ele em São Paulo e tem um relógio com a marca dele, seria nome de rua e nome de cidade. Um dos maiores pilotos brasileiros. Ninguém conhece aqui. Isso que eu tenho bronca do brasileiro. Ninguém conhece Tony Canaã e Hélio Castro Neves. E não é só a classe baixa que não conhece, a classe alta não conhece. Eu, por exemplo, não. Os grandes Tony Canaã. Falta da cultura. Ganhou Exatamente. Ele foi um piloto de Fórmula Indy. Eu não sei, eu não acompanho isso. Quantas vezes Eu não acompanho isso. Dona Magda não conhece logo essa cultura. Ele subia, ele ganhava e subia na tela dela, apelido aí de Homem-Aranha. Conhece relógio, conhece quem. Aliás, ele está com o relógio esquerdo aí. É maravilhoso, hein? Esse aqui é um Seiko modelo Daytona. Homenagem àquele circuito que tu conhece, as 24 horas de Daytona. Na Flórida. Que circuito é esse que tu faz 24 horas, Mário? Tu consegue? Não, O seu Mário. É uma corrida. O seu Mário? Esse meu aqui é o Cebolão. O bondoso Mário. Costelão O 12 horas. bondoso Mário, o circuito de 24 horas. Que inveja, dona Magda. Que inveja. O Mário Barcelos, com essa carinha de cachorrinho que caiu do caminhão da mudança, ele faz maratona de 24 horas. Dona Magda. Tem história. Diz que o negócio terminou vai com sobrar pra mim. Estava lendo alguma coisa sobre o George Bush pai, as obras meritórias que ele fazia, mas eu me impressionei com o tamanho do Texas. 695 mil quilômetros quadrados. Olha o tamanho desse. É uma das maiores economias do mundo. É verdade, o Texas, rico em petróleo e tal, né? O Texas dele é grande, né? Gustavo Vitorino, ó, respeito com o comentário do colega. O senhor viu? O rapazinho tá Mas o falando que Texas é grande, 695 mil quilômetros quadrados. Vitorino sempre querendo. E a Flórida é pequenino. A Flórida é pequena. É uma península, A Flórida é do Chicão. Como é que é? A Flórida é do Chicão. O Chicão gosta. É pequenininha. Uma vez eu fiz uma pesquisa, qual é o lugar que as mulheres de programa ganhavam o maior cachê no planeta? Sabe qual é que é? Dallas Fort Worth. Onde é que tem os caras mais ricos do mundo? A renda per capita do Texas é maior que da Califórnia. Porque tem muito hispânico ainda na Califórnia, na busca do emprego em Los Angeles. Lá não. No Texas não, é muita fazenda, muita gente rica. E as maiores reservas de petróleo do mundo estão ali no Golfo do México, no lado do Texas. Que faz divisa com o México. Que o Texas era mexicano. Era mexicano, o Álamo, todo aquele episódio. E durante alguns anos foi uma república. Depois os americanos incorporaram. Tomaram tudo do México. Tomaram tudo do México.
www.osul.com.br. Final, os dias podem ser de festas, feriados para alguns, para outros não, mas o nosso jornal eletrônico está sempre em dia com a informação. Você não gasta absolutamente nada para ter as informações ao seu alcance. Você tem que baixar o aplicativo na plataforma que você preferir, a plataforma que você usa, e você fica sempre bem informado. Vai saber, inclusive, como é que com R$150 para investir em uma cidade completamente nova, uma nutricionista vira referência na sua área. Ela é de São Paulo, estudou nutrição na Federal de Alfenas, Minas Gerais, pode ser? Tinha acabado de voltar do Canadá, onde concluiu algumas de suas especializações para finalizar o estágio da graduação. Aí ela resolveu estar, mas enfim, dá uma olhada. www.osul.com.br. Uma boa noite a todos. Já estamos no ano novo, já é 2019, estamos começando uma outra caminhada junto com vocês. Um beijo e até outra oportunidade. Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.